Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a vocês também que assistem aí através do YouTube, né? Hoje nós estamos iniciando a nossa segundo ciclo de temáticas do GEAC. Particularmente, a gente vai falar aqui sobre filosofia do direito, então vamos tentar dar uma introduzida aqui para vocês do que é que vai ser esses próximos encontros, né? Eu tinha relatado no comecinho, logo no primeiro encontro que a gente teve, vou tentar aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Só mais um minutinho, acho que tá bom. Vocês conseguem visualizar direito? Tá dando para ver tranquilo. Perfeito, ótimo. Como eu tinha dito, esse segundo... agora aparecem essas coisas gigantes aqui. Como eu tinha dito, aparece no segundo ciclo, né? Esse ciclo de filosofia do direito que a gente vai trabalhar aqui, né? E aí, o que a gente vai ver hoje? Hoje, especificamente, a gente vai ver Albert Camus e Franz Kafka, né? A gente vai falar, conversar, dialogar sobre o processo estrangeiro, né? Não é obrigatório vocês terem lido nenhuma das duas obras, claro. A gente vai tentar fazer um resumo aqui, uma introdução, né? E posterior, né, a este encontro de hoje, a gente vai ter a relação entre estado de sítio e estado de exceção, né? A gente vai falar um pouco sobre o estado de sítio, que é a peça do Camus, né, de 1948, e vamos falar sobre o conceito de estado de exceção ou de estado de sítio, né? A gente vai fazer essa diferenciação vista na teoria do Carl Schmitt, né? Analisado também pelo Agamben, né? E talvez a gente possa trazer algum outro autor para dialogar com o Camus nesse sentido, né? Depois a gente vai ter algumas pautas e falas relacionadas a atualidades, né? A gente vai pegar ali o Atualidades 1 e 2, que é o que mais falam assim do conceito de justiça para o Camus, né? Para a gente ter uma base do que é esse pensamento jurídico camusiano. Outras coisas que a gente pode trazer nesse momento para o debate ficar mais rico, claro, são textos relacionados à questão jurídica em Camus, né? Ontem eu estava dando uma pesquisada bem ampla nesse sentido, tem várias coisas, inclusive relacionadas à psicanálise e direito, na visão camusiana, dentro de alguns livros de filosofia do direito também abarcam essa questão, entre aspas, do existencialismo, né? Uma obra muito conhecida aqui no Brasil, chamada Filosofia do Direito, do Eduardo Bittar, por exemplo, ela classificará como existencialismo camusiano a visão política e jurídica dele, né? É um erro, mas, enfim, é o que ele fez, então não tem muito que a gente possa fazer contra, né? Mas vamos dar uma olhada, né, do que o autor fala nesse sentido. Claro, não tem como a gente escapar do Homem Revoltado, né? O Homem Revoltado é uma obra que se debruça muito sobre a questão da justiça, né, e do direito, e a gente pode, claro, puxar daí várias coisas. E vamos terminar, né, com... Não serão 10 sessões, não serão 10 reuniões nesse formato que eu estou fazendo agora, certo? Serão apenas 5. E a última delas será sobre a queda e o mito de Nêmesis, né? O mito de Nêmesis, que é chamado pelo Camus como mito da medida, né? Então, é sempre bom a gente ver e saber, desde agora, desse primeiro momento, que justiça para o Camus é equilíbrio, medida, né? Então, seria um mito que ele trabalharia, né, pós 1960, mas infelizmente não pôde. Mas nós vamos ver assim algumas teses, algumas coisas realizadas nesse sentido que são importantes para a gente ter essa noção, tanto nos cadernos, ideias, quanto em teses já realizadas aqui no Brasil, que a gente pode ter algumas noções do que o Camus viria a trabalhar nesse sentido do mito de Nêmesis, né? E falar, claro, do próprio mito de Nêmesis. Vamos também falar sobre a queda. Afinal de contas, a queda é sobre um advogado e é sobre um julgamento, né? Um julgamento de si, né? Como juiz penitente, né? Jean-Baptiste Clemence se julga, né, através dos atos que fez no passado. Então a gente vai também utilizar essa obra para a gente ter essa noção, né, de justiça, de direito, de filosofia do direito dentro de Albert Camus.
Como eu tinha dito para vocês, os encontros serão agora quinzenais, não serão mais mensais, certo? Então, hoje nós estamos... Deixa eu só... No dia 14 de agosto, né? Então, nós voltamos a nos reunir no dia 28 de agosto, né? Para tratar justamente do estado de sítio e o estado de exceção. Haverá, certo? Disponibilizarei através lá do WhatsApp do GEAC, textos de apoio ou vídeos de apoio para a gente trabalhar essas temáticas, né? Esses momentos aqui que a gente vai falar dentro da filosofia do direito, certo? Por exemplo, vou procurar o estado de sítio, não sei se tem, mas certamente o estado de exceção do Agamben tem. Vou ver se eu encontro algum texto para a gente conseguir fazer assim, um parâmetro entre os dois, né? E o Homem Revoltado já vou colocar, disponibilizar depois para vocês. Atualidades não é possível, então vou ver o que é que dá para fazer. A Queda tem, o mito de Nêmesis também tem, né? Então a gente consegue ter essas referências e outros textos também que a gente pode trabalhar, vídeo, podcast, alguma coisa do tipo, né? Então, sem mais delongas, vamos conversar de hoje, né? Eu queria apresentar para vocês, e aí eu vou tirar aqui já do compartilhamento, o comecinho, né? O comecinho do processo de 1962 do Orson Welles, que ele faz a adaptação em cinema, né? Do processo do Kafka. É uma adaptação muito boa, por sinal, adaptação bem bacana, né? Apesar das suas devaneios em alguns momentos, mas tudo bem, afinal de contas é o Orson Welles, né? O que a gente pode fazer? Mas é o Orson Welles na visão, é o Kafka do Orson Welles aqui, né? O processo. Então ele inicia o filme, o processo, justamente com um conto, né? Um pequeno conto do Kafka chamado Diante da Lei. Né? A termos introdutórios, a gente precisa agora só entender que a justiça e o direito para Kafka é essencial e importante. Não como algo que vá fazer alguma diferença na vida dele, afinal de contas, ele era formado em direito, mas mesmo assim nunca advogou, trabalhava num escritório de seguros, né? E odiava a profissão, né? Ele realmente queria ser escritor, ele queria mesmo ter sido esse grande escritor em vida, mas infelizmente não conseguiu, né? Acho que mais sobre isso eu posso falar dia 15, amanhã, né? No Kafka, um ponto de partida, né? O evento ao vivo que eu vou fazer, e a gente vai falar algumas pinceladas em relação à vida biográfica do Kafka, né? E aí, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês Diante da Lei. Não sei se vocês já viram, né? Mas é um conto muito forte, apesar de minúsculo, né? Alguns dizem que nem é conto, é só um texto, um pequeno texto, né? Só uma lauda, mas é muito interessante e poderoso. Aí você... Before the law, there stands a God. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the God, and tries to get to the entrance. He has been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the God. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each god is more powerful than the last. By the god's permission, the man sits down by the side of the door. He waits. For years, he waits. Everything he has, he gives away. Gente, eu não sei se tá dando, né, para vocês verem perfeitamente tanto a legenda quanto o que está sendo apresentado. Tá dando certo aí?
Aqui Vocês estão tá conseguindo? tranquilo. Pronto, beleza, então. In the hope of bribing the god, who never fails to say to him, I take what you give me, only so that you will not feel that you have left something undone. Keeping his watch during the long years, the man has learned to know even the fleas in the god's fur collar. And Agora growing travou. childish in old age, Só travou. he begs the very fleas to persuade the god to change his mind and allow him to allowing enter. his Eu acho que vai normalizar. in the darkness he perceives a radiance, screaming immortally from the door of the law. And Now, before he dies, all his experience condenses into one question, a question he has never asked. He beckons to the god. Says the god, you are insatiable, what is it now? Says the man, every man strives to attain the law. How is it then that in all these years, no one else has ever come here, seeking admittance? His hearing has failed, so the god yells into his ear. No one else but you could ever have obtained admittance. No one else could enter this door. This door was intended only for you. And now I'm going to close it. Tale. Então, gente, é pesado, né? Mas é isso aí. Eu vou até sair aqui do outro vídeo. Peraí. Pronto. Se vocês não conseguiram ver completamente, né? Eu mando o link no grupo e aí vocês assistam depois. É um vídeo curto de 2 minutos, né? É muito interessante porque é a grande preocupação do Kafka, né? Essa falta de acessibilidade da lei, né? Tanto na linguagem quanto no fato de você encontrar esses membros dessa chamada lei, dessa chamada justiça, né? Toda a obra kafkiana vai ser nesse signo, desta impossibilidade, né? Isso vale para o castelo, isso vale tanto para o processo, né? A qual o Joseph K. ele é sentenciado, mas ele nunca viu o juiz, né, que proferiu a sua sentença. Claro, em relação às duas obras, o processo e o estrangeiro, elas diferem nesse sentido, né? O Meursault sabe quem é o juiz, sabe quem é o advogado, sabe quem é o promotor, ele sabe por qual razão ele está sendo acusado diante do crime, né, que havia cometido, claro. Só que a crítica do Kafka vai além disso, né? O Joseph K. não sabe por qual razão está sendo julgado, inclusive acredita que não se trata de uma piada, de uma brincadeira por parte dos colegas de trabalho, né? E mesmo assim entra no jogo, né? No jogo burocrático que se chama, né? E diante disso realiza sua defesa, mas nunca vê os seus acusados, né? Os seus acusadores, né? E no final das contas é sentenciado e morto, né? Outra similaridade com o próprio Meursault. Afinal de contas, Meursault também é sentenciado e condenado à morte, né, por enforcamento ou alguma coisa do tipo, né? Não se sabe exatamente qual foi o modo a qual ele morreu no final do processo, mas de todo modo trata-se de dois personagens que são executados pela instituição chamada justiça, né, pela lei. Diante disso, a crítica que os dois autores realizam ao seu tempo, né, é muito importante a gente referir, né? Kafka é um homem do século XIX, né? Só que saiu aqui, peraí. Kafka é um homem do século XIX, né, de 1983, né? Infelizmente faleceu em 1924, então teve aí 40 anos de uma produção que publicamente, né, veio a publicar acho que 3, 4 contos, né, além das coletâneas, né, que o conto como uma só, né, que seria a contemplação, e trata-se de um autor, né, de um escritor que não teve sucesso em vida, muito diferente do Camus, que teve sucesso em vida, né,
com suas obras, O Estrangeiro, A Peste, O Homem Revoltado, O Mito de Sísifo, A Queda, né? E ganhou o Nobel de Literatura. O Kafka, na verdade, queria que as suas obras tivessem sido destruídas, né? Depois da morte, por complicações de tuberculose, né? Mesma doença que o Camus também tinha. Camus também era tuberculoso. Então, os dois tinham, de certa forma, essa noção da finitude da vida, né? Temas como, por exemplo, a esperança serão tratadas de forma muito parecidas entre Kafka e Camus, né? São autores que se aproximam bastante, né? Camus gosta da escrita kafkiana, isso a gente não tem como escapar, e escreverá, juntamente com o Mito de Sísifo, em 1942, um pequeno texto chamado A Esperança e o Absurdo na Obra de Franz Kafka. Título este que não pôde ser publicado junto com o Mito de Sísifo por questões antissemitas, né? Afinal de contas, a Alemanha nazista que tomava conta da França, era a França ocupada, né, de 1940 a 1944. Então, diante disso, Camus retirou este texto, que é A Esperança. Só um minutinho, gente. Tiliane está entrando. Pausa para tomar água também. Opa, Tiliane, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, pessoal. Gente, como eu estava, na verdade, falar para vocês, eu estou falando tudo isso, mas vocês fiquem à vontade para falar quando vocês quiserem, quando quiserem dúvida, interromper, sei lá, alguma coisa do tipo, fiquem à vontade, ou realizarem comentários, vocês que mandam, tá? Estou só fazendo aqui uma base para a gente fazer uma discussão rapidinha daqui a uns 10 minutinhos, digamos assim, tá bom? Bom, dentre esse texto, A Esperança e o Absurdo na Obra de Franz Kafka, né, ele não pôde ter sido publicado, como eu disse, por conta da ocupação nazista, né? Os nazistas não iam permitir que um autor judeu como Kafka tivesse essa homenagem, né, em um livro de um escritor franco-argelino, né? Então, por conta aí da censura, não foi permitido. O que é que o Camus fez? O Camus colocou um texto do Dostoiévski, né, ou Dostoiévski, né, e deixou esse texto do Franz Kafka para ser posto depois do pós-guerra, né, que foi o que aconteceu, e realmente esse texto chegou aqui, que é o chamado A Esperança e o Absurdo na Obra de Franz Kafka. Claro, não vou falar do texto todo para vocês, porque isso já vai acontecer tanto no mini curso do Kafka ou Ponto de Partida, quanto também na reunião do JEC, quando nós terminarmos o Mito de Sísifo, nós iremos para o apêndice, e aí eu falarei, comentarei sobre essa parte desse texto. Mas o essencial que a gente precisa saber nesse texto muito curto, no Mito de Sísifo vai da página 127 até a página 138 da edição Pocket, né? Então, basicamente, o que a gente precisa saber aqui é que o Camus diz, com todas as letras, com todas as palavras, que o Kafka é um autor que o símbolo sempre ultrapassa aquilo que o usa e o que o faz dizer na realidade mais do que tem consciência de expressar. Ora, a observação que o Camus realiza aqui é própria de que todo leitor kafkiano tenta encontrar em todo objeto dentro da narrativa de Kafka algum elemento que seja além do que ele quer dizer, né? Isso é uma figura muito interessante, né? Hoje em dia nós temos esse tipo de movimento atrelado às pessoas que gostam de filmes da Marvel e das séries, os chamados easter eggs, né? Só que propriamente isso não seria um easter egg, isso seria um signo, né? Seria um objeto em que o autor põe dentro da narrativa, né? Narrativa, palavra linda, mas que vem sendo pervertida aí por bolsonaristas, mas de certa forma é como se todo e qualquer objeto, toda e qualquer palavra dentro da trama do Kafka fosse objeto de estudo, né?
não se trata justamente disso, né? Mas o que Camus nos dirá aqui é que, de fato, Kafka é um autor que nós precisamos ler e reler, né? E talvez reler de novo, e ler de novo, e ler de novo. Sempre encontraremos algo diferente, novo e coisas do tipo. Particularmente em relação ao processo, Camus dirá, em O Processo, Joseph K. é acusado, não sabe de quê. Basicamente, o Joseph K. acorda, né, no seu quarto e agentes policiais dizem que ele está detido, né, e não sabem a razão, o motivo, né, do crime. Ele pergunta, ele diz, isso é uma brincadeira, isso é uma piada e tal, e etc. Né? Ele, por certo, quer se defender, mas ignora o porquê. Ora, isso é fato, né? Todo ser humano, mesmo não sabendo qual é a sua acusação, tende-se a se defender, né, diante daquela injúria ou alguma coisa do tipo, né? Ele, por certo, quer se defender, mas ignora o porquê. Os advogados acham sua causa difícil. Enquanto isso, não deixa de amar, de se alimentar ou de ler seu jornal. A própria acusação vista no processo, né, ela não causa uma ruptura na rotina do Joseph K., né, o que é muito diferente. É como se o Joseph K., de certa forma, estivesse em prisão domiciliar. Mas, mesmo assim, ele não deixa de realizar certas atividades, certas coisas do tipo. Também ele não deixa de sair, né? Ele vai até os locais, ele tenta saber o que está acontecendo, né? Ele entra na burocracia dentro do que existe nesse formato de lei e de justiça, né? Depois é julgado. Quer dizer, é como se, de certa forma, ele vivesse, tivesse a sua relação de vida e tal, realizasse as suas atividades, depois ele é julgado. Né? Mas a sala do tribunal é sombria, né? Claro, essa é outro grande trunfo dentro da narração kafkiana, que são as sombras, né? Sombras e locais fechados, né? Se vocês tiverem interesse depois de assistirem o filme O Castelo, né, do Michael Haneke, as ambientações são escuras, são frias, né? Até no momento em que o agrimensor K vai encontrar com o juiz, né, são labirintos, são coisas muito difíceis de nós termos essa apreensão, porque, enfim, nós somos brasileiros, nós vivemos em locais mais abertos, praias, serras, coisas do tipo. Nós estamos falando aqui de um autor do século XIX tcheco, né, tuberculoso. Então, não vamos esperar muita coisa feliz de um cara desse que tinha problemas paternos, né? Tinha problemas com o pai, a relação com o pai não era boa, ele via como uma figura extremamente autoritária. Isso nós vamos ver nas obras dele, como Cartas ao Pai e O Veredito, né? São obras muito claras nesse sentido paterno, né? E aqui, claro, é evidente que o caminho continua, né? Ele não entende grande coisa. De fato, Joseph K. não entende absolutamente nada do que está acontecendo dentro da vida dele. Igual a personagem Meursault, né? Só que o Meursault entende que ele está sendo objeto de um sistema jurídico, né? Que de fato o prendeu por um crime que ele cometeu e tal. Só que ele não entende muito bem as motivações do próprio crime e nem tampouco entende como o caso dele pode ser fácil de ser resolvido, né? Isso a gente pode falar daqui a pouco, né? Só supõe que foi condenado, mas se pergunta a quê? É a grande pergunta dentro do romance O Processo. Eu fui condenado a quê? Que é, de fato, a grande pergunta em que estados totalitários e coisas do tipo negam a seus presos e tudo mais. Algumas vezes também duvida disso e continua vivendo. É fato, Joseph K. acredita em muitos momentos que tudo não passa de um pesadelo, de uma fantasia que em determinado momento vai acordar e tudo ficará bem. Muito tempo depois, dois senhores bem vestidos e educados vêm buscá-lo e o convidam a segui-lo. Com a maior cortesia, o levam a um subúrbio desesperado. Porém, sua cabeça sobre uma pedra e o degolam. Antes de morrer, o condenado diz somente, como um cachorro:
A própria morte de Joseph K., condenado, ela é extremamente vergonhosa. E Kafka dirá que, na última grande frase dentro do processo, que a vergonha, de certa forma, foi mais importante do que a própria morte. De fato, o condenado, né, nesse momento, né, a morte, ele se preocupou muito mais com a forma em que ele morreu, degolado numa esquina, num subúrbio, alguma coisa do tipo, né, como um cachorro, quer dizer, como um ser nesse sentido inferior, como se, de certa forma, a morte tivesse uma forma, um jeito, um modo mais interessante de ocorrer, né? Essa questão, por exemplo, do condenado à morte, nós observaremos também em um outro texto, conto do Kafka, chamado A Colônia Penal. Mas, claro, isso é assunto para um outro momento, outra coisa e outra situação. Mas, fazendo esse paralelo ao próprio Meursault, diferente de Joseph K., aceita a sua condenação, nega a salvação por conta da religião, e entende a mudez do mundo, entende porque a mãe, no final das contas, se enamorou no asilo, compreende a sua morte, digamos assim, e no final das contas, Camus termina o Estrangeiro com Meursault dizendo que espera que muitas pessoas gritem de ódio no dia da sua execução, né? Em relação própria à crítica do direito nessas duas obras, O Processo e O Estrangeiro, que eu passei aqui, foi en passant para vocês, foi uma coisa assim bem breve, nós observamos que existe o sujeito e existe as instituições, aí se repetem nas duas obras, delegacia, prisão, policiais, promotor, delegado, advogado, juiz, né? Todas essas instâncias se repetem dentro das duas obras, apesar do salto temporal que as duas têm, de quase 30, 35 anos, né? Mas elas se repetem nesse sentido, só que o seu agente, o sujeito, né, tanto Joseph K. quanto Meursault, atuam de forma extremamente diferente, né? Enquanto um acha que é uma ilusão, não consegue entender bem o que acontece, o outro é consciente do que está acontecendo, mas mesmo assim detém uma coisa que nós camisianos chamamos de esperança, né? E não há nada pior para um camisiano do que acreditar na esperança, porque acreditar na esperança é acreditar no futuro. E como diz aqui no Ceará, o futuro é a morte, né? Então é isso, né? Passei aqui para vocês rapidamente sobre os dois temas, né? Se vocês quiserem comentar algumas coisas, alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tem aí até 5 horas para discutir sobre, né? Caso vocês não tenham nada ou alguma coisa do tipo, a gente pode, claro, encerrar por aqui a reunião e aí a gente se reúne depois e eu repasso todas as informações para vocês lá no GEAC, né? no Instagram. Mas fiquem à vontade, microfone aberto, brilhem. Igor, a de que o castelo é a continuação do processo e a gente lendo isso, sabe, foi o que realmente aconteceu? Oi, repete. É verdade que o castelo é a continuação do processo da obra do Kafka? E a gente lendo o castelo, o que aconteceu no processo? Então, o Kafka parece, né, de certa forma, que queria criar um universo expandido, né, estilo MCU da Marvel. Mas não é isso exatamente, né? É porque, de certa forma, todas as personagens do Kafka são o Kafka, né? É curioso isso. Quando você observa Joseph K., K de Kafka. Quando você observa o Agrimensor K do Castelo, é Agrimensor K de Kafka, né? Então, diante disso, a gente pode, talvez, fazer alguns paralelos, né, em relação ao processo e ao Agrimensor K, não como uma continuação, mas como um universo aberto do próprio autor, né, do próprio Kafka, que vai trabalhar personagens, né, sobre a ótica própria dele, né, em que, de certa forma, ele vai trazer consigo
as suas melancolias, os seus desesperos, suas angústias, seus traumas, né? A questão da impossibilidade, como eu disse para vocês aí nesse conto Diante da Lei, né? A preocupação do Kafka é que os seres humanos, nós, não consigamos alcançar esse negócio que nós mesmos criamos chamado lei, né? Quantas vezes, né, quem já esteve aqui num fórum, alguma coisa do tipo, não conseguiu falar com o juiz, né? Ou quantas vezes vocês falaram com o juiz alguma vez na vida, né? E o juiz é um funcionário público, né? Detentor de um poder muito imenso que tanto o Camus quanto o Kafka vão trabalhar em suas obras, né? Que é esse poder de decidir, no final das contas, o que vai ser feito com o sujeito, né? Então não se trata propriamente de uma continuação, Tiliane, mas de um universo expandido, de um universo em que talvez o Kafka trabalharia uma trilogia. Nós não temos como saber, afinal de contas o castelo é inacabado, né? O castelo é aquele negócio, né? O cara é o Kafka, um cara que morreu, um autor que morreu. Autor que morreu vale mais do que autor que está vivo, né? Max Bront chegou e falou: ó, galera, tem esses textos aqui do meu amigo, do Kafka, ele escreveu umas coisas muito loucas, massa, bacana, publica aí, vamos ver o que é que vai dar certo. E se tornou um grande sucesso, né? Um grande sucesso literário. Talvez o Kafka viesse a fazer uma trilogia, não tenho certeza. Talvez a gente observe isso nos diários, né? Ainda não peguei propriamente os diários para ler, né? Então é bem complicado nesse sentido, né? A gente afirmar, mas com certeza veja como um universo expandido, né? Porque os personagens são muito parecidos, os ambientes são muito parecidos, né? Tudo funciona assim com uma semelhança muito, muito grande, né? Deixa eu ver aqui no chat. Mas o processo e o filme também que está no YouTube é demais. Sim, Tiliane, o processo... Tem o filme de 1962, eu não sei se está no YouTube, né? Tem uma outra versão, que eu acho que é de 1994 ou 92, né? Que eu não vi, né? Ela é até maior, ela tem 2 horas e 40, né? Mas eu não vi, né? Outro filme interessante também para vocês é o Kafka, né? Ele é de 1991, 90, acho que é do David Cronenberg, que ele é um filme que fala sobre o Kafka, né? Interpretado pelo Jeremy Irons. Então fala da vida dele, umas coisinhas aqui, uma coisinha acolá, e ele se envolve numa trama, né, de suspense, de serial killer, coisas do tipo. Claro, não tem nada de biográfico e não tem nada de obra de próprio Kafka. É uma coisa bem literal, né? Mas é interessante. Tem referências e tal. Tem uma hora lá que o cara fala: eu gostei muito daquele livro que você... aquela história que você publicou. Aí ele fala: que história? Aí ele fala: a colônia penal. Ele: sim. Então tem muitas dessas referenciazinhas dentro do filme, né? Então é interessante mais como entretenimento do que propriamente ver essa coisa. Se eu não me engano, existe um comentador de Kafka que fala algo assim: o assombroso em Kafka é o que assombra, não assombra ninguém, né? Eu não me recordo que comentador é esse, Eduardo. Se você souber, até me fala. Mas de fato, né? É muito real no final das contas. O Kafka será dito por alguns comentadores até que tratam ele dentro de um universo fantástico, mas que mesmo assim muito atrelado à própria realidade, né? O que é muito difícil você escrever uma coisa desse nível, desse porte, né? Você escrever uma coisa extremamente ficcional e fantasiosa, né? Como a história de um cara que se acorda de manhã e está transformado num inseto, né? Mas diante disso você tem um problema, né? Que é a questão familiar, né? Que é a questão do trabalho, de sustento, da indiferença, né? Da visão, da ajuda, enfim. Todos esses temas são elaborados, então o Kafka trabalha muito bem isso. No processo, né? Nós temos todo um sistema que acusa e ninguém sabe por quê, e ninguém está interessado mesmo em saber por quê. Isso é uma coisa que antes a gente até ficava assim: pô, será que isso existe mesmo?
E hoje a gente sabe que existe. A gente sabe que é possível acusar alguém sem ter provas, a gente sabe que é possível prender alguém sem ter provas, a gente sabe que é possível, de alguma maneira, você prender uma pessoa porque simplesmente o Estado quer que isso aconteça, né? A gente hoje tem a profunda ciência de que, mesmo em estados ditos, né, de direito, né, através de papel ou de uma constituição, é possível você realizar certos procedimentos. Um exemplo claro disso é a própria Rússia, né? A Rússia, ela é considerada uma democracia, mas ela não age como uma democracia. Então, pessoas podem ser acusadas em qualquer momento de crimes que elas nunca cometeram, porque, enfim, o detentor, o soberano da lei, não gostou, né? Então, no final das contas, é tudo muito travestido de uma falsa lei, né? de uma lei que está ali, mas que ela não funciona, não existe. O Kafka fala sobre isso, né? O Camus também fala sobre isso. Em O Estado de Sítio, por exemplo, nós temos em determinado momento que o juiz diz: a lei é o que vale agora. E aí o Diego fala: mas se a lei antes fosse crime, né? Então quer dizer que agora ela deixa de ser crime, né? São trabalhos de exceções, são coisas que acontecem ao longo da história e a gente nem percebe. Então esses dois autores, tanto o Kafka quanto o Camus, eles vão nos deixar conscientes dessas ações e atitudes, e aí a gente vai colocando isso dentro da história, né? Dentro do que está ocorrendo e acontecendo. E isso, Tiliane, o Kafka era formado em Direito, nunca exerceu, foi a profissão que o pai queria que ele fosse, então foi por muita pressão do pai que ele se tornou advogado, mas ele nunca exerceu a profissão de advogado, ele achava sacal, terrível, de certa forma ele achava uma profissão ilógica, né? Por tudo o que ele escreveu dentro das suas obras, por essa questão da impossibilidade da lei, né? Esse texto aí que nós observamos diante da lei, né, existe uma impossibilidade de linguagem muito grande aí, própria do direito, né? Palavras latinas, termos técnicos, né? Que dificultam que pessoas comuns tenham esse acesso, né? Tenham esse acesso à lei, né? A essa lei, né? Lei que nós criamos, inventamos, né? E que é difícil até para nós esse acesso, né? E aí os poderosos têm, obviamente, né? Os ricos e poderosos têm, e isso é uma crítica que vai passando, né? Tanto no sistema jurídico próprio em julgar, né? Quanto no sistema punitivo, como o Kafka vai trabalhar em A Colônia Penal. O sistema punitivo da colônia penal é tortura, né? E aí, dentro dessa capacidade, é um jornalista que vai para uma ilha e vai investigar uma máquina, né, que tortura a carne, né? O preso fica preso, né? O preso está nesta máquina e esta máquina começa a torcer a carne e tal e tudo mais. E aí, diante disso, acontece um monólogo, uma divagação em relação ao sistema punitivo, o sistema penal punitivo. E o guarda, tão excitado diante disso, em defender a própria lei, ele tira o prisioneiro e entra na máquina para provar que, de fato, a lei é certa, a lei existe, o sistema punitivo é isso e aquilo. E o prisioneiro, é como se, de certa forma, a ilha fosse se desfazer, alguma coisa do tipo, não me recordo agora, mas eles já vão escapar, né? Tanto o jornalista. E o jornalista chama o policial, e o policial diz: não, eu preciso provar que a lei está certa, eu preciso provar que o sistema punitivo realmente existe e tal, e tudo mais. E aí o jornalista chama o prisioneiro, né? Vamos embora antes que isso tudo vá para os ares e tal. E o prisioneiro começa a rir, o prisioneiro começa a gostar, porque quem está sendo castigado na máquina não é mais ele, mas sim o policial. Então é todo um sistema de vingança, é toda uma coisa que envolve, né, esse sistema punitivo que no final das contas a gente sabe que não funciona para nada. E isso o Kafka está falando no início do século XX, né, que de certa forma o sistema punitivo não vai funcionar para absolutamente nada, né, vai criar seres mais vingativos, odiosos e coisas do tipo, né, e aí eles saem, mas enfim,
Esse é o mote da colônia penal, né? Mas é esse o procedimento do Kafka, né? O Kafka ele tem muitas obras traçadas nesse sentido de uma crítica à justiça. Claro, outras não vão trabalhar nesse sentido, como, por exemplo, o Artista da Fome, né? América, né? Ou Desaparecido, que é considerado acho que o primeiro romance dele, acho que ou o romance do meio, afinal de contas o Castelo estava inacabado, né? Mas a América, ele só tem três romances, né? Ele tem o Processo, América, ou o Desaparecido, né? E o Castelo, né? Só que o Castelo ele nunca conseguiu terminar, né? O Desaparecido América ele conseguiu, o Processo também, mas ele é um autor muito mais de contos, diferente do Camus, que é um autor mais de romances, né? O Kafka tem mais contos do que romances, né? E o Camus tem mais romances do que contos. Então, nesse sentido, né, a gente observa que os dois autores têm muita proximidade, né? Morreram relativamente com a mesma idade, né? O Camus vai morrer com 46 anos e o Kafka vai morrer com 40, então jovens ainda talvez poderiam ter se conhecido, né? Ali na década de 30 ou 40, né? Então, realmente é complicado, mas são dois autores muito grandes, né, que merecem, né, serem trabalhados nessa perspectiva. São autores que a própria filosofia deixa de lado, mas são autores que influenciaram, inclusive, filósofos, né, o Kafka, o Dostoiévski, né, o próprio Camus também tem algumas influências após a sua morte, né, e essas duas obras também são faladas, né, no século XX, tanto o Processo como o Estrangeiro, por muitos e muitos autores, por séries, adaptações de cinema, músicas, né, coisas do tipo. E são duas obras que dá, sim, para você conversar entre os dois, né, e tirar aí esses pontos de aproximação, né, e proximidade, né. Bom, é isso, né? Estamos chegando aqui ao fim, né? Estamos aqui às 17 horas. Queria agradecer demais o presente de vocês. Caso tenham mais alguma coisa a dizer, fiquem à vontade, né? Caso não, a gente encerra a gravação por aqui, né? E aí a gente continua, como eu disse para vocês, na próxima da próxima, né? Acho que foi o quê? Dia 28 que eu falei? Deixa eu só confirmar de novo se foi 28 ou 28, pronto. 28 de agosto a gente retoma. E aí eu repasso para vocês o material de apoio lá no GEAC, no WhatsApp. Tá certo? Mais alguma coisa, pessoal? Não, eu acho que não. É isso. Agradeço demais vocês. Se cuidem, tá? E daqui a pouco eu mando os textos de apoio, ou então até mais tardar segunda-feira eu mando, né? E aí a gente vai lendo para dia 28 estar mais afiado, tá bom? Grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Deixa eu só parar a gravação, né? Porque senão... Deixa eu parar a gravação aqui.